Amém? Muito bem. Samuel abriu a reunião hoje com Colossenses capítulo 1. Eu queria que você voltasse lá para a gente ler junto o versículo 23. Esse capítulo de Colossenses, a partir do versículo 13 ali, fala o que Jesus já fez por nós. Foi o que nós lemos, né? O capítulo 1, a partir do versículo 13, fala que Jesus nos libertou do poder das trevas. Fala que Ele nos trouxe, né, para o seu reino. Fala que nos inseriu numa família, num corpo, que é a igreja. E vai nos mostrando assim tudo que o Senhor fez por nós. Mudou a nossa história, né? Porque no versículo 21, obrigado, querido. Obrigado, viu? No versículo 21, de uma maneira bem clara, mostra que Jesus mudou a nossa história, porque nós éramos inimigos de Deus, e Ele nos reconciliou, e nós fomos apresentados diante de Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, o texto fala que tudo que Jesus já fez por nós, já está consumado. Mas, no versículo 23, há uma expressão que é uma condição. Vamos ler juntos? Conseguimos projetar aqui, com a luz apagada? Colossenses 1, 23, só para a gente pegar aqui uma única tradução aqui. Vamos ler, gente? Que nem na quarta série. Vamos lá. Se é... Amém. Qual que é a condição? Permanecer na... Vamos lá, de novo. Permanecer na fé. A condição é que nós precisamos permanecer na fé. Então, ou seja, esse texto aqui, ele nos dá a entender que algo que já foi consumado, que já está feito, que o Senhor já fez, para que nós possamos continuar tendo a bênção de ser alcançado por isso, por esse fato, por essa verdade. Há uma condição: nós precisamos permanecer na fé, alicerçados e firmes, não deixando de nos afastar da esperança do evangelho que um dia nós ouvimos. Amém? Permanecer na fé. Eu queria que você pudesse gravar essa expressão, permanecer na fé. E eu preciso permanecer hoje, eu preciso permanecer amanhã, que é segunda-feira, e a segunda-feira é desafiadora, não é não? A segunda-feira, né? A segunda-feira é desafiadora. Então eu preciso permanecer hoje, eu preciso permanecer amanhã, que é segunda-feira, eu preciso permanecer nessa semana que nós estamos começando, eu preciso permanecer esse mês de abril, não sei se você já percebeu, hoje já é dia 12 de abril. Eu preciso permanecer em 2026, eu preciso permanecer em 2027, eu preciso permanecer até o dia do Senhor, amém? Ou o dia que o Senhor vier me buscar. Porque se eu não permanecer,
se eu não ficar alicerçado, firmado, se eu me afastar dessa esperança do Evangelho, eu vou perder tudo aquilo que o Senhor já colocou à minha disposição. Então, amados, nós precisamos permanecer na fé. E o que eu quero falar um pouquinho hoje, vou falar um pouquinho sobre fé e emoções. Essa semana, não é propriamente essa semana, mas já há uns 10 dias aí, isso vem vindo no meu coração, sobre essa questão das emoções, porque nós somos emoções, não é mesmo? Não tem como a gente se separar disso, não tem como a gente neutralizar isso dentro de nós, não tem como a gente se excluir disso, porque faz parte da nossa natureza, é a nossa alma, nós somos emoções. Logicamente que tem uns que são mais emocionados, né, que os outros, mas todos vivemos isso. E muitas vezes, irmãos, nós deixamos de dar vazão à fé e damos muito mais vazão às emoções. E bem a verdade depois eu vou citar isso provavelmente mais algumas vezes, mas nós estamos vivendo a era da emoção, do sentimentalismo. Né? De uma forma popular, né, o pessoal puxou uma vertente assim e deu um termo, né, que é a era do mimimi. Vocês já ouviram essa expressão, né? É muito mimimi. Quando o pessoal fala que é muito mimimi, é porque o pessoal está querendo dizer, não, mas é muito sentimentalismo, é muita alma, né? Muita emoção contidas nas situações, nos relacionamentos, no nosso dia a dia. Só que a palavra de Deus está dizendo para nós o seguinte, que nós vamos permanecer na fé, não na emoção. A gente não pode permanecer na emoção, ainda que ela faça parte do nosso ser, ainda que isso faz parte de cada um de nós, mas nós somos chamados o povo da fé. Nós somos conhecidos como o povo da fé, porque nós somos filhos de Abraão. Imagine, irmãos, se quando o Senhor chamou Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Imagine se Abraão chegasse, Deus, mas eu não estou sentindo que isso aí vai dar certo. Eu estou com um sentimento aqui no meu coração, e os meus sentimentos estão me dizendo, e eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Abraão não teria obedecido a Deus. Se ele tivesse se movimentado pelos seus sentimentos, ele não teria obedecido a Deus. Você acredita nisso ou não? Eu acredito. Ele foi movido pela fé. E aí nós vamos lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, que fala do começo da nossa caminhada. Fala de um requisito para todo aquele que se aproxima de Deus. Nós sabemos que foi Deus que se aproximou de nós, né? Ele se aproximou de nós. Foi pelo Espírito Santo que acendeu no nosso coração aquela fagulha que começou a gerar fé no nosso coração, e nós começamos a receber o Evangelho, e pela fé nós começamos a caminhar. Desde esse primeiro momento, desde essas primeiras percepções acerca da nossa necessidade de nos rendermos ao Senhor, isso foi movido pela fé. Foi movido pela fé. E a palavra diz que de fato, que verdadeiramente, sem fé, é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe.
e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Então veja você que, até pelo fato da gente se aproximar de Deus, até nesse movimento da gente estar diante de Deus, é necessário que a gente tenha fé. É necessário que aquele que se aproxime de Deus tenha fé. Sem fé é impossível o nosso relacionamento com Deus. Sem fé é impossível nós agradarmos ao Senhor. E eu creio assim que de alguma forma a gente pode olhar Hebreus 11, né? Nessa questão assim de a gente se aproximar de Deus, crer que Ele existe, né? A gente precisa crer que Ele existe, que Ele é aquele que abençoa, aquele que presenteia os que o buscam. A gente pode entender aqui que esse texto assim, ele também faz uma relação daquele momento que a gente está se aproximando de Deus, que a gente está chegando perto de Deus. Mas Jesus, ele traz uma citação lá em Lucas 18:8, quando ele está incentivando os discípulos a orar, e aí Jesus, ele cita aquela parábola de uma mulher que começou a incomodar um juiz, em relação a uma sua causa na justiça, e essa mulher incomodou tanto esse juiz, que ele acabou atendendo ela. Então Jesus trouxe essa parábola, e no final da parábola, Jesus ele traz uma expressão muito interessante, que está lá na parte B do Lucas 18:8, Jesus faz uma pergunta, contudo, diante de tudo isso, diante do fato de que nós precisamos orar, que nós precisamos insistir diante de Deus, Jesus ele pergunta, quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na terra? Que interessante essa pergunta de Jesus. Será que Jesus pode voltar hoje, né, irmãos? Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar amanhã, essa semana, esse mês, esse ano, essa década. Nós não sabemos, sabemos que está perto. Mas quando Jesus voltar, Ele encontrará fé na terra? Ele encontrará fé na minha vida? Ele encontrará fé na sua vida, na sua casa, na sua família? Jesus vai encontrar fé no nosso meio, irmãos? Será que Jesus vai encontrar fé aqui na congregação? Ou será que Ele vai encontrar só emoções? Como dizia o poeta, são tantas emoções, né? Até demais, né? Já está exagerado as emoções, vocês não acham? É muita emoção, né, irmãos? A gente está muito emotivo, está não? A pergunta é, será que o Senhor vai encontrar fé na terra? E aí o profeta Jeremias, lá no capítulo 17, no versículo 9, ele diz assim, o coração, olha só, esse versículo aqui ele é muito interessante, né? Porque às vezes a gente está num dilema e a gente fala assim, mas o meu coração não está sentindo isso, né? Você já falou isso? Eu já. Alguém mais ou fiquei sozinho? Ainda bem, não estou sozinho. Tem alguns aí que já pensaram assim, mas o meu coração não está sentindo. Olha só o que Jeremias fala, o coração do homem é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Olha só, ele coloca o coração do ser humano como uma das coisas mais enganosas que existem. A sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo? Olha que interessante isso. Só que em Romanos 10:10, parece que é uma contradição, porque a Bíblia diz assim, pois com o coração que se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Não parece que isso é contraditório? Se contradiz? Parece, né? Mas não. Não, porque é o seguinte, irmãos, o sentido da palavra de Jeremias, ele é um sentido, eu não sou muito desse negócio aqui, mas o original, vamos falar um pouquinho assim, um termo mais teológico, o original da palavra, que é lebe, ela está indicando assim,
a alma da pessoa, a mente, o lugar dos desejos, esse coração como lugar das emoções, das paixões. Então o que Jeremias está dizendo é que as nossas vontades, elas na maioria das vezes elas são enganosas. Que os nossos sentimentos, desejos, emoções e paixões, na maioria das vezes eles são enganosos. E nós precisamos cuidar, para que não sejamos dirigidos, guiados por essas paixões enganosas, por essa mente enganosa, pelas vontades que muitas vezes nós temos. Então, quando o profeta fala que o coração do homem é enganoso, e que ele compara isso até como uma doença incurável, ele está falando disso, das nossas paixões, das nossas emoções, dos nossos desejos, vontades. E lá em Romanos, na carta à igreja lá que estava em Roma, Paulo escreve, quando ele fala que é com o coração que se crê, a palavra usada ali é uma palavra que no original é cardia, né, que tem muito a ver com a questão cardíaca, que remete ao entendimento da vida, do fôlego de vida que está em cada um de nós, e é um sentido, irmãos, que está muito ligado a um tempo, como se ele estivesse dizendo, olha, você tem que crer no teu coração enquanto você está vivo. Há uma janela de tempo em que nós podemos, pela fé, crer no Senhor Jesus. Porque depois que você morrer, acabou. O tempo é agora. O tempo de nós crermos com o nosso coração e confessarmos com a nossa boca é agora. Então não há contradição. Mas eu queria que a gente ficasse aqui no Jeremias hoje. Porque nós estamos falando de fé, estamos falando de emoções. O coração do homem é enganoso. Então vamos voltar um pouquinho. Que coração é esse que Jeremias está falando? Não é esse coração aqui que tem os ventrílocos, as válvulas, né? Quem estudou mais ciência aí, né? Pode falar. E o que mais que tem no coração, Marcão? Não sei o que é. Ventríloco é o bonequinho, né? É isso aí. Ainda bem que tem os irmãos aqui para ajudar, né? Mas enfim. Não é esse coração. Até porque é o seguinte, né? Não é esse coração físico. Porque senão a pessoa fazia um transplante de coração e a vida mudava, né? Mas não acontece isso. Esse coração, irmãos, que Jeremias fala que ele é enganoso, que a gente precisa estar atento, ter cuidado, está falando da nossa alma. A nossa alma é enganosa. Esse coração, ele está falando dos nossos pensamentos, que muitas vezes eles são enganosos. Quantas vezes a gente se pega pensando em coisas que são totalmente contrárias à palavra de Deus, são totalmente contrárias à verdade de Deus. Quantas vezes nós temos pensamentos de medo, pensamentos de angústia, né, pensamentos de aflição, e esses pensamentos querem nos enganar. Jeremias, ele está falando das emoções, das paixões, ele está falando dos desejos. E Jeremias, ele afirma que isso é uma doença incurável, e que o homem algum pode compreender esse pacote de manifestação da alma humana. Às vezes nem nós entendemos os nossos pensamentos. Muitas vezes nem nós compreendemos aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está sentindo, né? Esse pacote de manifestações da nossa alma. Mas o que Jeremias está nos dizendo, irmãos, é que isso é perigoso. Agora imagine você, né? Se na época de Jeremias já estava assim, você imagina nos nossos dias. Como é que isso está?
Porque nós vivemos, irmãos, dias de epidemias, de uma epidemia dessas questões relacionadas à alma. A gente está testemunhando um aumento exponencial dos sofrimentos psíquicos e emocionais. Mas é uma realidade nossa, uma realidade que nós vivemos. Então nós vivemos nessa era, onde os fatores da alma, eles estão, de uma certa forma, agravados, latentes. Mas há uma esperança. Há uma esperança. Queria que você abrisse em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25. Lembra, Jesus é o pastor que deixou as 99 no aprisco e foi nos buscar. Amém? Agora, olha o que essa palavra fala assim de uma forma específica, né? Nós sabemos que Ele nos deu vida, que o nosso espírito foi recriado. Mas 1 Pedro 2,25 diz assim que vocês eram como ovelhas desgarradas. Esse versículo fala da nossa história, você concorda? Nós éramos como ovelhas desgarradas. Mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Jesus, Ele é o pastor das nossas almas. Jesus, Ele é o pastor das nossas emoções. Jesus, Ele é o pastor desse turbilhão de pensamentos e sentimentos que está muitas vezes fervendo dentro de nós. Então, amados, o que esse texto está nos dizendo? Que o Senhor, Ele quer nos curar. Jeremias fala que essa doença ela é incurável. Mas agora Jesus está dizendo que Ele é aquele que cura toda a doença. As curáveis e as incuráveis. Jesus é aquele que curou os cegos, incuráveis. Jesus é aquele que ressuscitou aqueles que já haviam morrido. Então, é aquele que faz o impossível. E Jeremias, ele descreve um quadro de dificuldade, um quadro até terrível, falando de uma doença incurável na alma do homem, mas a palavra que nós lemos aqui é que Jesus, Ele é o pastor das nossas almas, e Ele quer curar as nossas almas. Ele quer curar os nossos sentimentos, curar as nossas emoções, para que isso não venha impedir que a gente caminhe em fé. Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz assim: pois a carne deseja o que é o contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então existe uma batalha em curso, no nosso interior. Existe uma guerra. E ele continua dizendo assim: deixe que o Espírito guie a sua vida. Deixe que o Espírito Santo guie a sua vida. Assim não satisfarão os anseios da natureza humana. Assim não seremos satisfeitos pelos pensamentos, pelas paixões, pelos desejos. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito Santo quer. Olha isso. A nossa natureza humana, a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas paixões, os nossos pensamentos, que ainda são corrompidos pela queda, né, do homem, pelo pecado. Todo esse
turbilhão da nossa alma quer fazer exatamente o oposto do que o Espírito Santo quer. O Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que muitas vezes nós não temos liberdade de fazer aquilo que nós nos propusemos a fazer. Então, irmãos, há uma batalha, há uma guerra, todo dia, todo momento. O espírito contra a alma, da fé contra a emoção. Há uma batalha. Agora, o que nos deixa aterrorizado é que às vezes, irmãos, nós temos a impressão que estamos perdendo esta batalha. Você concorda ou não? Concorda ou não? Por que que a gente, às vezes, tem a impressão que a gente está perdendo essa batalha? Porque na maioria das vezes em que nós fazemos as nossas escolhas, que nós decidimos, nós tomamos uma decisão, todas as vezes que nós vamos resolver os nossos dilemas, nós fazemos isso no modo carne. Ou seja, guiado pelas nossas emoções, guiado pelas nossas paixões, guiado pelos nossos sentimentos, né? E a gente fala assim, né? Exemplo de coisas que a gente faz, né? Viu? E aí, vamos tomar um café? Vamos convidar o irmão fulano? Ah, rapaz, eu não acho que não, porque eu sinto que ele não vai com a minha cara. Então, quer dizer, eu não vou chamar o irmão para tomar um café por causa de um sentimento. Você entende que nós decidimos muitas coisas, às vezes, pelos nossos sentimentos, pelas nossas paixões, por pensamentos, não é por fé. Porque quando eu decido pela fé, eu decido pela palavra. Então essa é a batalha que nós travamos, irmãos, constantemente. Então nós não podemos estar fundamentados nos nossos desejos, nós não podemos estar fundamentados nas nossas paixões, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, simplesmente nos nossos sentimentos, mas nós temos que pegar todo esse turbilhão da nossa alma e colocar a luz da palavra. E quando nós colocamos a luz da palavra, irmãos, nós vamos ver que tem muita coisa que a gente não poderia nem pensar. Tem muitos desejos que nós teríamos que expurgar da nossa vida, pensamentos que nós deveríamos repreender, porque eles são condenáveis diante da palavra de Deus. E nós estamos tomando decisões, fazendo escolhas através dessas paixões, dessas emoções, né? E a gente está muito emocionado, irmãos. A gente tem que vir para o campo da fé. Amém? A gente tem que vir mais para o campo da fé. Como discípulos de Jesus, pelo menos a gente deveria ser conhecido como os espirituais, e não como os carnais. Paulo escreve aos irmãos da Galácia, e ele faz uma referência disso. Veja lá em Gálatas 6:1. Em Gálatas 6:1 ele diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, então Paulo está trazendo uma instrução aqui. Olha, se algum irmão estiver passando um tempo difícil na vida dele, se ele tiver cometido um pecado, se ele estiver no erro, né? Se no nosso meio a gente vê algum irmão nessa situação, Paulo fala assim, ó, vocês que são espirituais. Então ele rotula aqui. Ele fala que os discípulos de Jesus, os discípulos de Cristo, os discípulos de Jesus, deveriam ser espirituais. Então ele fala, ó, vocês que são espirituais, vocês que são dirigidos pelo Espírito Santo, vocês que têm a revelação de Deus, vocês que têm os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, vocês que não são carnais, devem restaurá-lo com mansidão. Entendem que aqueles que andam com Jesus, eles precisam ter esse rótulo, essa característica
espirituais. Então o que Paulo está dizendo aqui, que vocês que não são mais carnais, vocês que não são mais guiados pelas suas emoções, pelos seus pensamentos, vocês que não são guiados mais pelas suas paixões. É uma categoria de pessoas, é um tipo de gente que vai herdar o reino, já herdou o reino, amém? E a perplexidade, irmãos, nos nossos dias é justamente essa, que aqueles que, segundo Paulo, seriam os espirituais, e esses somos nós. Paulo está falando da minha vida, da sua vida. E justamente nós estamos sendo vencidos pela carnalidade. A gente anda muito emocionado. A gente, como diz um amigo meu, né, a gente está muita alma. Agora eu quero perguntar para você, você acredita nessa batalha? Você acredita nessa guerra do Espírito militando contra a carne? O Espírito Santo lutando dentro de nós, no nosso espírito, para nos trazer para o campo da fé. E na nossa mente aquele turbilhão de pensamento, de sentimento. Ah, mas eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu sinto aquele outro. E é um sentimento sem fim. Eu creio que essa batalha existe, espero que você creia. E se nós cremos nessa batalha, deixa eu fazer uma segunda pergunta. Além de você crer nessa batalha, você também tem uma percepção que nós podemos estar perdendo essa luta? Bom, se a gente crê que essa luta existe, se a gente crê que a gente pode estar perdendo essa luta, acho que já é alguma coisa. A gente já sai da estaca zero. E o que nós vamos fazer diante dessa conclusão, irmãos? A gente chegou. Que há uma batalha, que a gente pode estar perdendo essa batalha, que a gente pode estar andando mais em emoção do que em fé, que a gente está tomando decisões, fazendo escolha, mais no campo emocional, mais no campo de paixões, do que propriamente no campo da fé. O que a gente pode fazer? Creio que primeiro é se arrepender. É nos arrepender desse posicionamento que nós temos tomado. E mudar de direção. Mudar de direção. E depois é buscar esse processo de conversão desse nosso coração enganoso. Entrar nesse processo de conversão da nossa alma enganosa. Nós vemos Paulo lá falando aos irmãos da Galácia de um padrão de conduta daqueles que são espirituais. Então há também um padrão de conduta daqueles que são carnais. Daqueles que vivem a sua vida baseado nas emoções, nos sentimentos, nas vontades, nas paixões, nos desejos, etc. Então o processo desse coração enganoso, dessa alma enganosa, passa essencialmente, basicamente, pela uma mudança de padrão, uma mudança de conduta. E nós trocamos a emoção pela fé. Nós precisamos trocar a emoção pela fé. Trocamos as vontades, trocamos os sentimentos, trocamos os nossos desejos pela vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é o quê? Vamos lá de novo? A vontade de Deus é? E os nossos sentimentos? E os nossos pensamentos, e as nossas paixões, os nossos desejos? São todos atrapalhados, né? E aí eu queria que a gente desse uma passada de olho assim, lá em Hebreus, capítulo 11.
porque nós vamos ver como alguns irmãos nossos andaram, como que eles decidiram, como que eles se posicionaram, como é que era o padrão de conduta desses irmãos. Você já conhece o texto aí, né? Mas para a gente lembrar, e aí a gente está encerrando já aqui, esse tempo aqui. O texto começa dizendo o seguinte, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção dos fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé. Pela fé entenderam que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. E aí, irmãos, ele vai discorrendo aqui todo o capítulo, dizendo que pela fé, Abel tomou uma posição. Pela fé, Enoque desenvolveu um padrão de caminhada com Deus. Pela fé, Noé obedeceu a Deus. E às vezes eu fico imaginando, né? Deus chega para Noé e fala, Noé, vai chover. Se organize aí porque vai chover, e vai chover muito. E vai haver um dilúvio, e a terra será inundada. Aí Noé chega para Deus, Deus, mas não estou sentindo que vai chover não. Não estou sentindo isso não. Então entende, irmãos, que nós temos que cuidar com os nossos sentimentos. Nós temos que cuidar com as nossas emoções. E nós temos que pegar a nossa alma e submeter ela à palavra de Deus, à verdade de Deus. E nós temos que estar atento ao nosso tempo que nós estamos vivendo, aos dias de hoje, porque nós estamos vivendo a era da emoção, a era dos sentimentos. E, irmãos, isso tem entrado na vida da igreja de sola. Como diz os jogadores de futebol, né? Tem entrado de sola. Não? Essa questão das emoções e dos sentimentos tem entrado na vida da igreja sem pedir licença. Inclusive, irmãos, as igrejas, as congregações, muitas congregações, elas têm criado um aparato, uma estrutura para gerar emoção nas pessoas, para gerar um bem-estar nas pessoas, para que as pessoas se sintam bem. E eu gostaria que você viesse às reuniões de domingo, às 9 horas, viu, irmãos? Nossa reunião começa às 9. Dá um sorriso aí também, não deixa eu sozinho aqui. A nossa reunião começa às 9, tá? 9 horas. 9 horas começa a nossa reunião. Eu oro, irmãos, para que a gente venha na reunião das 9, não por causa de emoção, mas pela fé. Pela fé que o Senhor estará conosco, que o Senhor recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, com alegria, com gratidão. Só que infelizmente, irmãos, muitas congregações estão atraindo as pessoas com emoção. Então isso entrou na igreja, é luzes, é estrutura, é arte, para que as pessoas se sintam bem e se emocionem. Então nós estamos vivendo a era da emoção. E isso nós precisamos nos cuidar. Porque a fé vai nos sustentar. Porque o Senhor Jesus falou, será que será que o Filho do Homem vai encontrar fé quando Ele voltar? Ou será que vai encontrar uma igreja cheia de emoções, de sentimentos? Mas é muito gostoso, né? Que culto gostoso, né? Não que o culto não possa ser um tempo bom,
Mas o culto é um momento de sacrifício. O culto é um momento de entrega. Então, amados, foi pela fé que esses irmãos aqui, foi pela fé que Abraão, quando chamado, ele obedeceu para ir para uma direção aonde ele não sabia ainda nem qual direção. Foi pela fé. Foi pela fé que ele peregrinou. Foi pela fé que Sara, e o próprio Abraão, na condição que eles estavam, na idade que eles estavam, eles foram pais. E aí ele descreve aqui, fala de Jacó, fala de José, fala de Moisés, e ele vai aqui aumentando essa lista, fala dos feitos, do povo de Deus, um povo que se moveu pela fé. E para a gente encerrar aqui, eu queria motivar você a orar ao Senhor. A palavra fala que o Senhor sonda o nosso coração. Nós precisamos pedir que o Senhor sonde o nosso coração, que Ele sonde as nossas emoções, os nossos pensamentos. E nós precisamos, irmãos, ler a Bíblia. Nós precisamos ler a palavra. Nós precisamos nos fundamentar na verdade de Deus. Pegar essa verdade de Deus e trazê-la para o nosso interior. Para que essa verdade de Deus esteja na nossa mente, no nosso coração. Porque senão a nossa mente, o nosso coração será tomada somente dessas paixões, dessas emoções, desses pensamentos que não estão alinhados com a palavra de Deus. E aí nós só temos isso para nos fundamentar. É claro que cada pessoa tem uma característica. Cada pessoa tem um temperamento, E eu não estou dizendo para você ignorar suas emoções, não é isso. Mas eu estou dizendo para você sondar suas emoções. Até porque foi Deus que nos deu essas emoções. Não tem problema. Mas nós não podemos deixar isso nos dirigir. Nós precisamos ser dirigidos pela fé. Amém? Há uma batalha. Queira a gente ou não. Acredite ou não. Existe uma batalha. Nós precisamos fazer uma reflexão, se nós não estamos já perdendo esta batalha. Mas o pastor das nossas almas, ele está conosco nessa luta. Amém? E se nós tivermos disposição, irmãos, de começar a cuidar dos nossos pensamentos, a cuidar das nossas vontades, a cuidar das nossas emoções, se a gente tiver disposição para prestar atenção nisso, trazer isso tudo à luz da palavra de Deus, o Senhor vai nos ajudar a vencer essa batalha. Amém? Vamos orar por isso? Vamos ficar de pé. Eu não sei qual que é o momento que você está vivendo. Se é um momento, um tempo aí de muitas decisões, muitas escolhas. Mas avalie como têm sido as tuas escolhas, as tuas reações. Dá uma olhada, faça aí uma introspectiva, como é que você está reagindo? Como é que você reage diante das pessoas, na sua casa, no dia a dia com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos? Que às vezes, irmãos, os nossos sentimentos estão todos estragados. E aí as nossas reações também são estragadas. Jesus quer nos curar. Ele quer curar nossa alma. Vamos para a palavra dele. Vamos buscar na palavra, vamos nos alimentar. A palavra de Deus é o alimento. Às vezes a
A gente está alimentado só de paixões, só de sentimentos. Estamos vazios da palavra. Vamos orar.